Boa noite a todos, todas. Que bom que estamos aqui para adorar o Senhor. Obrigado. Hoje é uma noite de ceia. Você está pronto para o que o Senhor tem para fazer? Aleluia. E me veio 3 perguntas enquanto eu estava meditando sobre esse culto hoje, nessa noite. Me veio 3 perguntas. Eu queria que você respondesse para você mesmo com relação a isso. A primeira pergunta é: o que é que essa mesa aqui representa para você? O que é que essa mesa representa para você nessa noite? Tá? Então você vai responder para você. A segunda é: por que eu vou participar dessa mesa? Será que essa mesa ela é um ritual de crente? Porque os crentes têm o hábito de uma vez por mês participar da ceia. Será que é isso que permeia nosso entendimento, nossa mente, nossa cabeça? Por que é que eu participo dela? E a terceira pergunta é: qual é a importância dela na nossa vida? Por que nós fazemos isso? Qual é a importância dessa mesa? Então a pergunta primeira é: o que representa essa mesa nessa noite? Por que eu participo do pão e do suco de uva, né? Do vinho, do suco de uva? A gente não tem vinho aqui, tem suco de uva. Por que eu participo? O que representa esse momento? O momento em que o pastor libera o pão e o vinho, o que isso representa para mim? E qual é a importância dessa ordenança de Jesus? Né? Terceira pergunta: qual é a importância dessa ordenança de Jesus? Primeira coisa que a gente vai esclarecer é que essa mesa a gente participa porque Jesus ordenou. Amém? Nós estamos aqui comendo dela porque foi uma ordem que Jesus deixou há 2000 anos atrás. Que todas as vezes que a gente lembrasse dele, a gente deveria comer o pão e tomar do cálice. Aí a pergunta é: mas a gente está lembrando de Jesus só hoje? Não deveria. Todos os dias nós lembramos dele. Ele está em nossa mente, desde que acordamos até o momento que dormimos. Então, isso quer dizer que nós poderíamos participar da ceia todos os dias? Sim, nós poderíamos participar da ceia todos os dias, né? Mas nós fazemos isso uma vez por mês, né? Mas poderíamos fazer todos os dias, ok? Então, pensando nessas 3 perguntas e respondendo essas 3 perguntas, eu queria abrir junto com você a palavra de Deus. Abra, por favor, sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, aqueles que não trouxeram Bíblia, você pode ler aqui na projeção, mas seria muito importante você trazer a sua Bíblia para a igreja, ou Bíblia de papel, ou Bíblia no seu tablet, ou no seu smartphone. Você deve trazer a palavra do Senhor para você conferir aquilo que está sendo ministrado. E também para que você possa grifar, meditar na sua casa naquilo que foi ensinado. Porque, irmãos, nós podemos correr o risco de ouvir a palavra no domingo, e quando chegar a segunda-feira, a gente não se aperceber e nem lembrar do que Deus comunicou para nós. Então, é muito importante trazer a palavra com a gente. Posso ler? A partir do verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Primeira coisa, respondendo à pergunta que a gente levantou aqui. Essa mesa, ela tem a representatividade do corpo de Jesus. O pão que nós participamos, ele está trazendo à memória, ele é um elemento que traz à memória um corpo, o corpo do Filho de Deus que foi dado em meu favor, em seu favor. É isso que essa mesa quer dizer. Que há um pão que está representando o corpo do Filho de Deus, que foi dado na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, redimidos, transformados, renovados por Deus. E ele diz mais, aqui no verso 24, eu estou falando, né? Fazer isso em memória. Então, essa é uma noite de nós trazermos a memória, o que é que ele fez por nós. É por isso que a gente participa. Não é apenas um ritual evangélico, não é apenas vamos dizer assim, um ritual
que os crentes fazem porque fazem, porque eles aprenderam com os outros crentes, porque eles têm aquela tradição, né? Às vezes a gente joga essa verdade para uma tradição evangélica. Isso não é tradição, isso é uma verdade real, que na sua vida hoje, ela pode ser poderosa em sua vida emocional, em sua vida física, em sua vida espiritual. Ele diz que nós devemos fazer memória dele. Verso 25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer do pão e todas as vezes que beber do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a gente vê aqui, o cálice representa o sangue. Amém? Então, quando você tomar do cálice hoje, quando foi oferecido pelo diaconato, pela diaconia, foi oferecido o cálice para você, você deve trazer em memória o que foi que Jesus fez. Ele derramou o seu sangue. O seu sangue foi vertido para perdão dos nossos pecados. O sangue foi vertido também para abrir um caminho de acesso à presença de Deus. A Bíblia diz que é pelo sangue de Jesus que nós temos acesso à presença do Senhor. A Bíblia diz que é pelo sangue que nós fomos redimidos de todo o pecado. A Bíblia diz que é através do sangue que nós temos a remissão, o perdão dos nossos pecados. O sangue de Jesus, ele é poderoso. E eu gosto de dizer assim, ele é o maior purificador, o maior limpador que pode existir. A Bíblia diz que mesmo que os pecados da gente, os pecados da humanidade, sejam vermelhos como escarlate, pelo sangue de Jesus derramado, eles são transformados em alvos, em brancos, em limpos. O sangue de Jesus limpou as nossas vestes. O sangue de Jesus ainda hoje purifica o teu pecado, o meu pecado. O sangue de Jesus hoje, a Bíblia diz que ele tem uma voz, que ele fala mais alto do que o sangue de Abel. Então, essa voz que sai da terra e clama, que saiu da terra e clamou pela nossa redenção, é uma voz que ainda fala hoje, querido. Porque esse sangue ele foi dado também para reparar todas as vezes que nós pecamos. E Deus é tão maravilhoso que Ele sabe que nós temos ainda, não é a tendência, mas ainda podemos ter a fraqueza de pecar. Não como um hábito, mas como um acidente de percurso, não é? O pecado ainda pode acontecer na vida do Filho de Deus, mas a Bíblia nos diz que pelo sangue de Jesus, você não precisa permanecer lá no pecado. Você pode tirar o pecado da sua vida. E eu digo, queridos, muito além. A Bíblia diz que pelo sangue de Jesus o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida. Aleluia! Não somente ele repara os erros, não somente ele lava o pecado, não somente ele te limpa nessa noite, mas esse sangue, ele te dá autoridade, ele te dá poder sobre o pecado. Essa é uma mesa que representa todas essas coisas. Então, ele também diz, Jesus diz algo interessante aqui, ele diz que o levantamento nesse dia, né, que ele fez, essa última ceia, essa é uma ceia que Paulo está se referindo à última ceia que Jesus ceou. E nessa ceia Jesus deu essas instruções. Mas é interessante que quando Jesus ele faz essa última ceia, ele dá esse mandamento, essa ordenança, ele também diz que esse sangue é o estabelecimento, a inauguração da nova e eterna aliança. Então, nós queremos hoje, queridos, falar sobre aliança. Diga assim, eu tenho uma aliança com Deus. Declaro de novo, eu estou em aliança com Deus. No dia que você recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, no dia que você nasceu de novo, o que aconteceu com a sua vida foi que você entrou em uma aliança com Deus. Aí a pergunta é, eu coloquei aqui o conceito de aliança. Eu coloquei um conceito bem básico.
Porque se a gente for colocar o conceito lá do Velho Testamento, a palavra aliança no Velho Testamento, a palavra aliança no Novo Testamento, o que é que existe aliança nas culturas mundiais e nas tribos indígenas, nas tribos africanas. Se a gente for dar todos os conceitos de aliança, eu ia passar um bom tempo aqui destrinchando isso, mas nós vamos deixar isso para o Rema, amém? Quem quiser aprender sobre a aliança vai para o Rema, amém? Mas eu quero dar um conceito bíblico sobre a aliança. Está comigo? Vamos lá, conceito bíblico sobre a aliança. Segundo a palavra de Deus, aliança é um contrato, aliança é um pacto, aliança é um acordo entre Deus e os homens. Eu vou dizer de novo. Aliança é um contrato, um pacto, um acordo entre Deus e entre os homens. Agora, quando a gente fala de contrato, fica aqui comigo. Quando a gente conversa sobre contrato tem duas partes, sim ou não? Quando você faz a locação de alguma coisa, seja de uma casa, de um prédio, aqui esse prédio, por exemplo, a gente fez uma locação. E dentro desse acordo foi feito um contrato com cláusulas onde ambas as partes se responsabilizam, não é verdade? Por compromissos a serem feitos e responsabilidades. E também privilégios. Qual o privilégio que a gente tem? Fazer culto aqui. Usar o templo na hora que a gente precisa para fazer nossas atividades e atividades também dos irmãos. Quais os privilégios que a gente tem aqui? A gente tem total poderes sobre este lugar, porque ele foi locado para nós. Então, nós estamos estabelecidos aqui e temos direito de estar aqui. Ninguém tira a gente daqui, porque estamos fazendo as cláusulas do contrato fiéis em nossa vida. Nós estamos cumprindo tudo. Estamos pagando aluguel em dia, cuidando do prédio. Então, irmãos, nós estamos fazendo nossa parte. E isso nos dá o quê? Privilégio. Eu estou dando só um exemplo de contrato para você. Mesmo assim, é uma casa. Você vai morar numa casa, num apartamento, aí o que é que acontece? Você faz lá o contrato, você tem plenos poderes e direitos de estar morando naquela casa, naquele apartamento, todo o privilégio de morar naquele local, mas você tem ali um contrato que lhe estabelece, né, direitos e deveres, sim, e também privilégios. Quando a gente fala de aliança, querido, nós estamos falando também a respeito de contrato. Mas não um contrato que foi feito num cartório, com papel, com letras saídas de uma impressora. Quando a gente fala de aliança com Deus, nós estamos falando da sua palavra, que é o contrato, é o testamento. E estamos falando do que selou não foi caneta. O que selou essa aliança não foi tinta de caneta. Não foi assinatura digital pelo Gov. Alô? Quem selou este compromisso foi o sangue do Filho de Deus. Você pode ter certeza, querido, de uma coisa: Deus não irá quebrar a parte dele. Deus não quebra contrato. Deus não vai chegar para você e dizer assim: sabe de uma coisa? Então, eu estou desistindo da aliança que eu tenho com você. Ele nunca vai fazer isso. Mesmo quando você peca, mesmo quando você é carnal, mesmo quando você abandona Deus, Ele permanece fiel. Aleluia. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Você pode ter a certeza que por mais que você pise na bola com Ele, Ele nunca vai lhe deixar e Ele nunca vai quebrar a parte dele. O que nós podemos comparar na nova aliança, mais perto do que a gente tem com Deus, dessa aliança que temos com Deus, o que a gente pode comparar mais perto, mais semelhante é o casamento. Quem é casado aqui? Muita gente, né? Deixa eu colocar o exemplo. Quando Gabi casou com Paulo. Gabi casou com Paulo e, na época, ela tinha o nome Gabriele Castelli, de Souza Castelli. Mas ela encontrou Paulo e caiu de amores por Paulo. E Paulo por ela. E o que é que aconteceu? Eles entraram em aliança. Casamento não é somente o ajuntamento para procriar. Casamento é aliança de sangue. E o que é que aconteceu? Eles
firmaram essa aliança diante do altar, não foi isso? E agora é Gabriele Castelli de Souza da Silva. Por que agora da Silva? Porque Gabriele não é só mais, não é só apenas mais, ela antes era somente de Castelli, de Alex Castelli. Ela estava debaixo do cuidado de Alex. Ele era o pai dela e ela era a filhinha dele, mas agora ela se casou. Mas agora ela não é mais só Castelli, ela agora também é Silva. Porque quando a gente entra em aliança, o que você está querendo dizer? Quando a gente entra em aliança com alguém, a gente herda tudo que ela é e tem. Por isso que troca o nome. Agora, Gabriele, ela herda tudo que é do Paulo. Tudo que é do Paulo é dela. Tudo que ele é, ela é. Tudo que ele sente, ela sente. Eles são agora uma só carne. Quando ela sofre, ele sofre. Tudo que ele tiver e tem, tudo que ele será é de Gabriele. Por quê? Porque ela fez um pacto, uma aliança com ele. Sabe, queridos, assim é a nossa vida com Deus. Quando a gente entra em aliança com Deus, a gente recebe o nome do seu filho como direito, como herança. O nome de Jesus nos foi dado com um propósito. Nós carregamos agora o Filho, o nome que está acima de todo nome. A Bíblia diz que nós passamos a ser filhos de Deus. Porque nós agora fazemos parte da família de Deus. E quando fazemos parte da família de alguém, a gente herda tudo que aquela família tem, queridos, inclusive dívidas também. Mas Deus não nos deixou dívidas. Na verdade, nós trazemos, nessa aliança, nós carregávamos uma sacola de dívidas. Quando nós nos achegamos a Deus para fazer uma aliança com Ele, nós carregávamos um fardo pesado de pecado, nós não tínhamos nada para dar para Ele. Nós carregávamos um fardo de tristeza, um fardo de maldição, um fardo de pobreza, de fracasso, de cegueira espiritual. A gente carregava esses fardos e a gente chega a Deus e faz uma aliança com Ele. A gente não tem nada para dar para Ele, mas Ele tem tudo para dar. Nós herdamos o seu nome, nós herdamos a sua vida, nós herdamos tudo que Ele é e que Ele tem e tomamos o que era dele para a nossa vida e Ele carregou o que era nosso. Porque em todo casamento, em toda aliança, há troca de lugares, de posições, de direitos. Eu recebo do que Sérgio tinha e Sérgio recebe do que eu tinha. O Bert recebeu do que a Dani tinha, a Dani recebeu do que o Bert tinha. E assim todos os casados. A gente trocou com eles de posição. Agora me diga, queridos, olha para a sua vida e responde, o que foi que você deu para Deus? Eu não sei você, mas eu sei bem o que foi que eu dei para Deus. Eu não tinha nada. Eu carregava uma sacola de fracasso, maldição, tristezas, pecado, desesperança, mágoas, feridas, dores, falta de perspectiva, enganos, e tudo que você imaginar, eu carregava também. Mas um dia eu me acheguei a Ele e eu perguntei, eu queria entrar na sua família. Eu posso entrar na sua família? E o Senhor, de bom grado, me coloca em sua família, me dá um nome, me dá dignidade, me dá divindade, me dá santidade, me dá justificação, me dá perdão, me dá restauração, me dá nova vida. Aleluia, isso é aliança, querido. E é isso que essa mesa representa quando ele diz, este é o cálice da nova aliança, do novo pacto, do novo compromisso que você tem comigo. Foi feito um contrato assinado com o sangue do Cordeiro. Foi feito um contrato no céu,
com Deus, querido, e eu posso te dizer, eu não sei a condição que você entrou nessa noite, eu falo pelo Espírito, com o seu Espírito nessa noite, eu não quero nem saber a maneira que você entrou nessa noite aqui, mas uma coisa eu sei, que nessa mesa há restauração total, completa e plena para a sua vida, para a minha vida, querida. Não existe fracasso, não existe buraco que você tenha se enfiado, que Deus não tenha o poder, que pelo sangue dele, de te tirar, de te restaurar, de te levantar, de te fortalecer, de mudar completamente a tua vida, a tua existência, a tua história. Não existe impossibilidades para o Senhor. Aleluia! Essa mesa representa essa restauração. Oh, aleluia, queridos, não importa como você chegou aqui. Não importa. Nessa mesa tem provisão. Aleluia. Nessa mesa há provisão nessa noite, se você crê na palavra do Senhor. Tudo pode ser diferente. Tudo pode recomeçar. Em Deus há sempre recomeços. Ele é especialista em recomeço. Ele é especialista em fazer você contar uma nova história de milagre na sua vida. Oh, aleluia. Por quê? Porque essa aliança não é quebrada. Não importa como você esteja. Veja esse versículo da palavra de Deus. Hebreus capítulo 7, verso 22. Que aliança poderosa. Veja, Hebreus 7, 22 diz assim: por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador. Aleluia. Quem já usou um fiador aí para alugar alguma coisa? A gente já usou. Tem fiador nesse prédio, tem fiador lá em casa. Você se alugou alguma coisa, você precisou de um fiador. Porque o fiador, ele é a garantia do negócio. Aleluia! Teve gente que já entendeu pelo Espírito aí. O fiador é a garantia, olha, preste atenção nisso. O fiador é a garantia que o contrato será estabelecido e que as cláusulas do contrato serão vigentes. O fiador está dizendo, olha, eu estou garantindo que o contrato está mandando fazer vai acontecer, porque eu garanto. Jesus se tornou fiador de uma superior aliança. Por isso que ela é real, por isso que você pode confiar, porque quem garante é o Filho de Deus. Por isso você pode confiar, por isso você pode descansar, por isso que você pode repousar em Deus e em sua palavra. Por isso que hoje à noite você pode lançar mão de toda a ansiedade. Você pode lançar mão de toda preocupação. Você pode lançar mão de toda a tristeza, de toda a ansiedade. Porque essa aliança está garantida. O diabo não pode fazer nada. Aleluia. O diabo não pode destruir sua vida. Porque existe uma pessoa que está garantindo. Veja outro versículo, Hebreus capítulo 8, verso 6. Vamos ver a palavra de Deus, porque é ela que é a verdade para a nossa vida. Diz assim: agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também o mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Agora, olha só, Jesus não somente ele é o fiador, mas ele também é o mediador. Olha que coisa interessante. O que é o mediador? O mediador é aquela pessoa que se coloca entre uma coisa e outra. Está mediando. Né? Então, Jesus ele segura na mão do Pai e segura na mão da gente, fazendo essa religação, estabelecendo novamente uma comunhão que tinha sido quebrada por causa do pecado. O pecado separou a gente de Deus, o pecado nos tirou da presença de Deus e nos fez indignos e malditos, pecadores. Mas Jesus ele vem e ele media entre o Pai e nós, ele faz a religação.
Então, ele media e também ele garante. Essa aliança não pode ser quebrada. Essa aliança, ela é vigente. Essa aliança, ela é poderosa. E ela está mediando e ela está estabelecendo superiores promessas. Por que superior? Olhe bem, tem muita gente que ainda está ligado à aliança de Moisés. Tem muito crente que vive a sua vida cristã, seu relacionamento com Deus, baseado em Moisés. Por que em Moisés? Porque vive andando e vivendo a sua vida debaixo da lei, cumprindo a lei, fazendo coisas lá do Velho Testamento. Alô? Sabe que tem crente que ainda está ligado a rituais, a coisas físicas, palpáveis, para ter um relacionamento com Deus? Cristãos que ainda acham que relacionamento com Deus está baseado em tocar na arca, fazer votos, sacrifícios, barganhar com Deus em algumas coisas. Estão ligados lá na lei, lá em Moisés, lá na velha e antiga aliança. Mas a palavra do Senhor está dizendo para nós aqui, queridos, que a aliança com Jesus, ela tem superiores promessas. E ela é superior, por quê? Porque a aliança antiga, ela era estabelecida em um homem. Ela era estabelecida em Moisés. Moisés era um homem normal como nós. Era um homem de Deus, mas era um homem como nós. E era nele que a aliança era estabelecida. Foi nele que o Testamento foi estabelecido. Mas quando nós viemos aqui, na nova aliança, observando a nova aliança, nós vemos que é superior porque não foi estabelecida em Moisés, foi estabelecida no Filho de Deus, foi estabelecida em Jesus. E por causa disso, queridos, nós temos hoje promessas superiores às promessas do Velho Testamento. Observe, quais eram as promessas estabelecidas em Moisés? Quem pode me dizer uma? Quais eram as promessas da aliança mosaica? Quais eram? Mas deixa eu te dizer uma coisa. As promessas da aliança mosaica eram todas promessas naturais e terrenas. Sabe qual era a principal promessa na aliança mosaica? Era eles possuir a terra de Canaã. Era isso. Era eles entrar na terra, possuir a terra, e na terra eles iam adorar o Senhor, oferecer holocaustos de animais que apenas cobriam o pecado, não ia aniquilar o pecado, não ia mudar a natureza do homem, não ia transformar o homem por dentro, não ia redimir o homem e apenas perdoar e trazer um perdão temporário. Depois, um ano depois, fazia tudo de novo. Você está entendendo? Então, essas eram as bênçãos mosaicas. Eles tinham sido escravos por 400 anos, então eles sabiam, não, nós vamos crer nas promessas, nós vamos ter uma terra para nós, onde nós vamos viver, nós vamos plantar, nós vamos ter nossos filhos, nós vamos ter um pedaço de terra. Era isso que se resumia, gente. Mas a nova aliança, ela é superior, porque ela não define apenas um pedaço de terra. A nova aliança fala de vida eterna. A superior aliança em Jesus Cristo, ela fala de libertação, ela fala de redenção, ela fala de perdão total e pleno, ela fala de pecado apagado para sempre, ela fala da recriação da tua natureza. Ela é superior, querido. Por isso nós não estamos em Moisés, nós estamos em Cristo. E todo evangelho que te leva para Moisés é um evangelho inferior. É em Cristo Jesus que nós estamos aliançados nessa noite. Aleluia! Estão comigo, queridos? Nós vamos ver 6 aspectos, do que a recriação em Cristo fez na nossa vida. Do que essa aliança representa. Amém? Vocês estão guardando aí no seu coração essa palavra? Então, nós vamos ver rapidamente. Nós vamos ser temos ainda programação. Vamos ver aqui 6 aspectos que nós recebemos na nova aliança. Agora, deixa eu te dizer, existem inúmeros. Eu não ia ter tempo suficiente, somente no Rema, que a gente tem 15 dias para falar sobre isso. Mas eu vou falar só de 6, que você tem direito em Cristo Jesus, o que aconteceu com você a receber Jesus. E sabe, querido, segura essa palavra no seu coração. Recebe essa palavra no seu coração, amém? Não deixa distrair a sua mente.
Primeira delas, vamos falar da primeira. Nós temos a recriação do nosso espírito. Nós temos verdadeira justiça e santidade na nova aliança. Amém? Vamos abrir em Romanos 6, verso 6. Primeiro aspecto, nós fomos recriados no nosso espírito. Aleluia! Diz assim: sabemos isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Ou aleluia! A lei não faria isso por você, nem por mim. A lei não tinha a capacidade, o poder para fazer isso, porque ela estava estabelecida apenas em normas naturais, no sentido físicos, né? Coisas físicas. Era sacrifício de animais, né? Era o sangue de bodes, de bezerros, era um tabernáculo natural, né? Levantado, erigido lá no deserto. Era algo feito com base na carne. Estão comigo? Porém, o sacrifício de Jesus, ele mesmo tendo sido em seu corpo, mas foi um sacrifício que reverberou no espírito. Amém? Totalmente. E a Bíblia diz aqui que o nosso velho homem, sabe que no dia que você nasceu de novo, fez-se uma separação entre o velho homem e o novo homem em Cristo? Sabe que dentro de você existe um espírito recriado por Deus e é através desse espírito que Deus se comunica com você? Você sabia que você é um espírito verdadeiramente? Você possui uma alma, tem uma alma, mas você vive num corpo, mas você não é isso. Você é um espírito recriado pelo Espírito de Deus. E esse espírito recriado por Deus, aonde Deus habita lá, é por lá que Deus fala com você? É por lá que Deus se comunica com você, é de lá que você ouve as instruções de Deus, é de lá que vem a força que você precisa, é de lá que vem a iluminação. Provérbios 14, 1 diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Não existe outra maneira de Deus se comunicar com você pessoalmente, a não ser o seu espírito. Mas o espírito de algumas pessoas está dormindo, roncando. Por isso que a Bíblia diz que deve ser despertado. O nosso espírito, ele pode ficar indolente, queridos, indolente. Paulo diz isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados santos na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso fala que nós precisamos ser ministrados por Deus no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. As nossas 3 dimensões precisam ser diariamente alcançadas pela palavra e pelo espírito. Não só a nossa alma é insuficiente. É pobreza ser ministrado só nas emoções diariamente. Não tem poder de mudar a nossa vida. Mas quando a palavra penetra no espírito, é aí onde ela gera um novo homem e nova mulher para Deus. O novo nascimento é algo produzido no espírito humano. No espírito você foi recriado. Você não foi recalchutado como um pneu velho. Porque tem crente que nasceu de novo, mas quer viver igual vivia o velho homem. Mas eu quero te dizer que teu espírito não foi recalchutado, não. Ele foi dado um espírito novo. E é lá que Deus vive, é lá que Deus mora, é lá que Deus se comunica. Então, essa bênção ninguém tinha antes de Jesus. Só em Jesus o homem tem um espírito recriado. Amém? Segundo ponto, queridos. Nessa nova aliança nós temos a bênção de Deus em lugar da maldição. Você sabia que tem crente, fica comigo aqui. Tem crente que crê em maldição hereditária. Está acontecendo na minha vida porque tem uma maldição na minha família. Deixa eu lhe dizer uma boa notícia do Evangelho.
que em Jesus as suas maldições foram tiradas de você. Porque me diga uma coisa, querido, se teu espírito foi recriado, foi dado um espírito novo, como é que a maldição do passado está lá? Ou você foi feito novo, é nova criatura, ou não foi. Sim ou não? Vamos ver o que a palavra do Senhor diz sobre isso. Gálatas capítulo 3, verso 13. Eu não sei você, mas eu precisava de libertação. Era muita tristeza. Era muita murrinha. Era muita dificuldade, gente. Tem gente que fala assim, depois de Jesus minha vida ficou tão difícil. Eu fico pensando, difícil é sem Jesus. Pensa numa dificuldade. Posso ler? Diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se maldição. Lembra do que eu falei sobre troca de lugares? Quando a gente faz aliança com uma pessoa, a gente troca de lugar com ela. A gente toma do que é dela, ela toma do que é nosso. Agora o que é nosso é dela, o que é dela é nosso. E tem aquela troca, agora vocês são um, não foi assim? Agora, se Deus deu para você aquilo que era dele, ele tinha maldição para te dar. Ou a obra dele foi completa ou não foi. Se ele te resgata, te faz um novo homem, uma nova mulher nele, te dá a aliança suprema, que é a aliança de sangue, mas você está debaixo de maldição, então a obra não foi completa. E eu te digo, a obra foi completa. Ele não deixou nada por fazer. Mas, Fabiane, o que é que acontece quando problemas que tinha na minha família acontecem comigo, vem acontecendo de geração em geração? É porque você ainda não deu um basta nisso. Deus te deu autoridade para você falar, Satanás, deixa eu lhe dizer uma coisa, sente aqui. Você chama o diabo para sentar ao seu lado. Sim, sente aqui, diabo. Escute uma coisa, você fez isso na minha família até eu chegar. Até Jesus chegar na minha vida. Você fez isso, isso, isso e isso. Agora, a partir de mim, você não governa mais. Por quê? Fui resgatada da maldição da lei. Porque ele fez maldito no meu lugar, pendurando-se no madeiro. Quando ele foi para aquela cruz, ele carregou tua maldição. Agora, existem os espíritos que perturbavam a família. E às vezes é isso que a gente confunde com maldição, né? Na verdade, são espíritos perturbadores que de geração em geração acompanhou aquela família com os mesmos tipos de problema. Divórcio, pobreza, alcoolismo, prostituição, depressão. Esses demônios, eles vêm se alimentando da dor humana. Eles se alimentam disso. E eles vão acompanhando as famílias. As famílias não sabem sobre Jesus, não sabem o que Jesus fez por elas, porque é a falta de conhecimento que nos traz a destruição. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente não conhece a verdade e a gente vai aguentando isso, achando, o que é que eu posso fazer? Eu não tenho como mudar isso, é mais forte do que eu, e verdadeiramente é. Mas no dia que você faz uma aliança com Deus, você agora não é mais apenas da sua família biológica, você agora é família de Deus. Você faz parte de uma família real, divina, poderosa, diferente, liberta. Você é filho de Deus, querido. Agora, a verdade vai chegando, a gente vai se posicionando. Na minha família, por exemplo, praticamente todos os meus tios, todas as minhas tias, todas as minhas primos que não conhecem Jesus são divorciados. Gente, eu acho que é 98% são divorciados. Uma coisa que vinha. Mas quando eu cheguei a Cristo e aprendi a palavra, e eu já identificava esse problema, eu declarei isso, querido. Aconteceu comigo. Não tem como você chegar e falar, não é assim. É assim, querido. Você só precisa se posicionar em fé. E eu falei, diabo, eu era solteira. Eu falei, comigo não vai acontecer. Você reinou em todos os meus primos, primas, tios e tias, porque eles não conheciam a verdade. Mas na minha vida você não vai fazer isso. Fabiana, e ele tenta? Depois que você se posiciona, ele tenta? Tenta, e muito.
Mas eu te digo, o mediador, o fiador da aliança é maior. É vencedor, é poderoso, é maravilhoso. Para te sustentar, para te fortalecer, para fazer da sua vida uma nova história. Uma história diferente, querido. Aleluia. Ele faz uma história diferente da tua história. Mas você precisa reagir. Hoje, nessa mesa, eu estou tomando do pão, eu estou bebendo do cálice, porque eu estou celebrando um compromisso, um pacto que eu tenho com Deus. E sabe, diabo, pega tuas mazelas, pega tuas coisas, pega tuas mochilas, pega tuas tranqueiras, diabo, e desaparece da minha frente. Porque eu não tenho pacto contigo mais. Meu pacto agora é com Deus. Eu não tenho nada com você, diabo, saia em nome de Jesus. Diga, eu sou abençoado. Eu sou bendito. Diga, maldito, nunca mais. Aleluia. Diga de novo, maldito, nunca mais. Uhul! Vá se quebrar para lá, Satanás. Né? Vai estourar pelas costas. Em nome de Jesus. A minha vida você não destrói, não. Aleluia. Nós temos vida eterna. Como eu falei, Moisés era apenas a vida terrena. Em Jesus é a vida eterna. Romanos 6:23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, o salário, ele representa o justo pagamento de um trabalhador, certo? O trabalho de um trabalhador é o seu salário, e o salário é justo. Agora, me responda aqui, queridos. É justo Deus nos pagar o bem se a gente tinha pecado? E Deus não é justo? Como é que pode um Deus justo dar o salário de justificação para aqueles que mereciam o salário da morte? Não é estranho isso? Se o salário do pecado é a morte e a gente era pecador, a gente devia receber a morte, mas Ele nos deu a justiça, porque o salário, escute isso, porque o salário é o direito do trabalhador, mas o dom é presente de quem pode dar. Aleluia! O salário é merecimento, mas dom é sem merecimento. É graça de Deus, querido. Que coisa tremenda. Não é tremendo isso? Não é pelo nosso salário, não é pelo que a gente merecia, é pela graça de Deus que nós estamos aqui. Temos vida eterna, é um dom gratuito de Deus. Quarto ponto, nós temos abundância em lugar de miséria. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, estamos quase terminando. Você está empolgado por rema? Gente, o rema é isso aqui, mais para cima o negócio. Não é quem já fez, pode dar um uhul. É desse jeito. É bom demais, é assim, ó. 2 horas passa assim, você fala, como assim essa aula já terminou? Deixa eu te dizer uma coisa que o pastor não falou. O rema começa dia 7, daqui um mês praticamente. A sua animação vai fazer eu dizer de novo. O rema vai começar dia 7, gente. Fevereiro é pequenininho, fevereiro são 28 dias. Vai passar assim, dia 7 nós estaremos aqui com a nossa aula inaugural e será Fundamentos da Fé, a primeira matéria. Diga, vai ser poderoso. Ixi, a tampa da panela vai voar. Vamos lá, olha só. 2 Coríntios 8, 9 diz assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos, abundantes, prósperos, supridos, nada faltando, em nome de Jesus. Queridos, tem pessoas que fizeram voto de pobreza, e eu respeito, né? Durante a história da igreja, houveram pessoas que fizeram o seu voto de pobreza, e tudo bem com isso, mas eu te digo uma coisa, eu estive muito perto da pobreza, e eu te digo, não existe bênção nenhuma nisso. Eu andei muito perto dela, e não é nada bom.
E tem gente que faz apologia à pobreza, apologia à falta. Deixa eu abrir só um parênteses aqui. Eu nem sei quem foi que falou esses dias aqui sobre prosperidade. Não sei se foi o pastor Aurélio, se foi Márcio. Não lembro quem foi que pregou. E falou a respeito de Deus querer que a gente viva uma vida de suprimentos, né? E falou sobre pessoas, acho que foi o Glaucio, pessoas que se escandalizam quando a gente fala de prosperidade na igreja. Foi o pastor Aurélio, que se escandalizam, né? Quando fala de prosperidade. E eu gostei muito de uma coisa que ele falou, e realmente é nisso que eu penso. Todas as vezes eu observo, quando eu estava fazendo o curso de teologia, eu observei, tinha um coordenador do curso, ele gostava de meter o pau em prosperidade. Você sabe que quando eu falo com essa expressão, não é pecado, tá certo? Meter o pau não é pecado, tá certo? Diga, não é palavrão. Pronto, para a gente não ficar religioso, né? Não é palavrão. E ele, eu na rede social, pá. E eu ficava observando. Ele ganhava um dos melhores salários da faculdade. Ele vestia as melhores roupas. Seu filho estudava num excelente colégio. Ele morava numa excelente casa. Se a pessoa não gosta de prosperidade, por que ela mora numa boa casa? Se ela não gosta das pessoas que falam sobre prosperidade, por que elas gostam de que suas contas sejam pagas em dia? Por que elas gostam de colocar os filhos no melhor colégio? Por que elas gostam de sair de férias? Elas deviam fazer diferente. Sabe como é o nome disso? Hipocrisia. É hipocrisia, queridos. Porque todo mundo aqui gosta de pagar suas contas em dia. Ninguém gosta de chegar ao mês e não ter o dinheiro para pagar sua água, sua luz, a escola dos seus filhos e no mercado fazer uma boa compra. Ninguém quer viver assim. Alô? Vamos ser verdadeiros? Sabe como é o nome disso? Ah, Fabiana, mas pagar água em dia, pagar luz em dia, fazer minha compra do mercado, pagar o colégio bom para o meu filho, um curso de inglês para o meu filho, balé para a minha filha. Isso não é prosperidade, isso é prosperidade. Sabe qual é o conceito de prosperidade bíblico? Não ter falta de nada. Nessa igreja, ninguém prega sobre ter 100 carros, 200 casas. A gente fala sobre ter uma vida suprida. Querido, se o que você precisa hoje é uma carona, e você tem uma carona, isso é prosperidade. Se o que você precisa hoje é alguém que te dê um abraço, e você recebe um abraço, isso é prosperidade. A palavra prosperidade traz o conceito de nada faltando. Ter só dinheiro é ser miserável. Mais 10. Diga, ter dinheiro. Diga, ter só dinheiro é miséria. Não é? Qual é a maior riqueza que um homem ou uma mulher pode ter? A vida de Deus operando nele. Ter Jesus na vida é a maior riqueza que um homem e uma mulher pode ter. Eu lhe digo, eu sou rica. Mesmo que eu não estou com dinheiro no bolso, que eu não estivesse com dinheiro no bolso, eu sou rica, porque eu tenho Jesus na minha vida e eu tenho tudo. E se eu tenho Ele, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Vamos lá. Quinto ponto. Em Cristo Jesus, nessa aliança, eu tenho a justificação dos meus pecados. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Quem é essa pessoa? A única pessoa que não conheceu o pecado nessa vida? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez, ou seja, Deus o fez pecado por nós. Jesus se tornou pecado na cruz. Ele não somente carrega o pecado, mas Ele se torna pecado. Por isso que Ele morre. Se Ele não tivesse tomado o pecado e se tornado maldito, se tornado pecado, Ele não morreria. Porque a morte só tem poder sobre o pecado. Alô? Quem está entendendo? Então a morte veio até Ele porque ela deveria vir sobre a gente. Como Ele toma do que é nosso, Ele carrega a consequência do que é nosso também. E nós carregamos aquilo que era dele, a vida,
e ressurreição. Então hoje, mesmo que o nosso corpo desfaleça e nós cheguemos a repousar na sepultura, nós temos garantia de ressurreição, porque Ele nos deu esse direito. Ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Tenha ousadia nessa noite para dizer: eu sou, em Cristo Jesus, a justiça de Deus. O último ponto diz que nós temos acesso ao Pai pelo Espírito Santo que habita em nós. Essa é a maior riqueza do mundo. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: a maior riqueza é ter Deus na vida. E a maior riqueza é ter o Espírito Santo e ter a autoridade de Deus. Porque até um crente sem autoridade, ele não serve para nada. Eu lhe digo uma coisa: se Donald Trump, que hoje é um dos homens mais poderosos, sim, ele pode comprar o que ele quiser, ele tem o poder que ele quiser, mas ele não expulsa um demônio, nem que seja um demônio dos menores. Aqueles demônios mais fuleirinha que tem. Donald Trump não tem poder sobre ele. Mas uma criança do DI, ela tem autoridade espiritual se ela tem Jesus na vida. Se ela é ensinada sobre o nome, sobre todo o nome. Se ela é ensinada sobre a vida de Deus. Uma criança pode repreender um demônio se ela for ensinada e bem ensinada. Ei, se você tem filho aqui, ensine seus filhos a repreender demônio. Ei, não se acostume com essa história de seus filhos ter amigo imaginário, não. Amigo imaginário é demônio, viu? Criança que tem visão de noite, criança que não consegue dormir, criança que tem perturbação noturna, se você é crente, ensina a criança a repreender. Eu era uma criança que vivia assim, e minha mãe dizia: ore não, reze o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria e a Salve Rainha, minha filha, que isso vai passar. Toda noite antes de dormir eu orava, rezava, né? O Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria e a Salve Rainha. E ainda tinha uma palavrinha que eu dizia no final: com Deus eu me deito, com Deus me levanta, a Virgem Maria me cubra com seu manto. Orou também, filha? Pronto. Não livrava, minha querida. Toda noite, era perturbações noturnas, visões noturnas, eu não dormia à noite, eu era criança. Meus irmãos não tinham, mas eu tinha. Mas eu nunca tinha sido ensinada sobre o nome de Jesus. O nome que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Toda a autoridade foi dada a esse nome. Jesus é o Senhor soberano do universo. Tudo se dobra a Ele, todo joelho se dobrará. Coisas que são noturnas, diurnas, pragas que se movem de dia, peste que se move na escuridão, o nome que tiver, seja potestade, principado, dos grandes, dos pequenos. Qualquer coisa nesse universo, as estrelas, o firmamento, tudo está sujeito ao nome de Jesus. Ele recebeu essa autoridade, a natureza se submete a Ele, as estrelas se submetem a Ele, as águas se submetem a Ele. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é a garantia da nossa aliança. Por isso ande tranquilo, por isso ande sossegado, por isso ande em paz, porque Jesus, Ele está com você, meu querido. Aleluia, glória a Deus, nós temos acesso. Eu vou só ler o versículo para a gente encerrar. Hebreus 10, 19 diz assim: oh, poderoso Jesus, como eu amo essa pessoa viva, poderosa que está no nosso meio, Jesus Cristo. Diz assim, Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez. Deus está ali dizendo: meu irmão, tenha intrepidez. Eu declaro sobre a sua vida um espírito de intrepidez. Porque eu era amedrontada, eu era tímida, eu era nervosa, eu era medrosa, eu era tudo. Mas o Senhor me ungiu com espírito de intrepidez. E Ele te unge com espírito de intrepidez. Tenha esse espírito de intrepidez ao entrar no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus, ou seja, o sangue é a avenida que você caminha. Pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pela sua carne. A carne e o sangue criou uma avenida direta,
onde você fala com Deus diretamente, mas não fala feito um bichinho de Jacó com medo. Ele diz: venha com intrepidez. Aleluia! E tendo grande sacerdote, versículo 21, sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Aleluia, que versículo poderoso. É isso que nós estamos celebrando nessa noite. Esse livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. Nós te damos graças por essa palavra, Senhor, por essa grande, poderosa realidade, que ela reine no coração do teu povo, que ela se espalhe por toda essa região do Paraná. Obrigado, porque ninguém poderá parar a palavra revelada, a palavra da fé que levanta, que restaura. Pai, eu te dou graças nessa noite, pelo rema nessa cidade, fazendo a diferença plena na vida dos crentes dessa região. E ninguém vai impedir o teu agir neste lugar. Em nome de Jesus. Amém? Eu amo o ensino, querido, por isso. Eu amo a palavra por isso. Porque só o ensino produz essas peculiaridades, essas coisas profundas que estão na palavra do Senhor. Amém?